O sonho pelo tetra da Libertadores segue vivo para o Flamengo, que consegue um empate importante, heróico, com 1 a menos, boa parte do segundo tempo contra o Racing na Argentina, e está classificado à decisão da maior competição que temos no nosso continente. Um Flamengo que venceu o jogo da ida, que sabia que enfrentaria uma grande pressão no jogo da volta, com uma festa incrível que fez o torcedor do Racing, segurou com tranquilidade no primeiro tempo. No segundo tempo, depois da expulsão do Plata no início da segunda etapa, teve um pouco mais de pressão, principalmente nos minutos finais. Rossi, importantíssimo, fazendo grandes defesas, coloca o Flamengo em mais uma final de Libertadores nessas últimas temporadas. O sonho do Tetra continua e continua com uma atuação importante num jogo que tinha pressão e que o Flamengo soube lidar, né, Vitor Sérgio? Boa noite. Precisava começar comigo, mas vamos lá. Boa noite. O jogo era muito controlado, né? E aí acho que fica mais uma lição, e acho que o Plata, você pode dizer que foi expulso com muito rigor? Pode. Mas ele deu margem para uma arbitragem que precisa controlar, precisa trazer o jogo ali. E o jogo até aquele momento era controlado. O Racing não tinha ideia do que fazer para fazer um gol no Flamengo. Jogo muito controlado, muito tranquilo. Teve uma chance no primeiro tempo lá do jogador cabeceou lá e o Rossi fez uma grande defesa, e a batida de fora da área depois do chambão do próprio goleiro. E aí o Plata deu motivo para o árbitro expulsar. O árbitro nem viu, né? Quem contou tudo foi o quarto árbitro, ou o Bandeira, acho que o quarto árbitro. E aí o Flamengo passou a sofrer e mesmo assim mostrou que o time do Racing, que é um time montado para ganhar a Copa, hoje ele não estava montado para ganhar nada. Um time muito pobre, quase nenhuma jogada de aproximação, era só jogada de bico para a área. E aí, mais uma vez, repetindo que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, mais um jogo de volta de semifinal fora de casa, o Felipe Luiz monta ali uma linha de 5 que funciona muito bem, já tinha sido assim na Neoquímica Arena contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e hoje no Racing ele fez isso e congestionou demais. E a gente tem que citar, acho que, 2 nomes. O primeiro é o do Rossi, que escreve mais uma passagem gloriosa com a camisa do Flamengo, né? Um goleiro que foi muito contestado no início, que passou desconfiança e já tinha sido herói no jogo contra o Estudiantes, quando ele falhou no tempo normal, mas garantiu nos pênaltis. E hoje o Rossi foi fenomenal, eleito o herói do jogo, e é uma bela palavra mesmo, herói do jogo. E o outro, o Pulgar, a gente falou, o reforço do Flamengo para a reta final da Libertadores se chama Eric Pulgar. A partida do Pulgar hoje foi espetacular. E o Flamengo vai a Lima, se for em Lima, o Flamengo vai a Lima pelo tetracampeonato da Libertadores. É isso, a gente tem alguns times brasileiros que são tricampeões da Libertadores, nenhum que é tetra. O Flamengo tem a possibilidade de ser o primeiro entre os brasileiros com mais um, né? Mais uma estrelinha ali de Libertadores no seu peito. Ricardinho, os caras fizeram uma grande festa, tem que se aplaudir o que fez o torcedor do Racing, mas vão embora pra casa triste, Ricardinho. Boa noite. Boa noite. Help me, I help you. Ô, Plata, falta muita inteligência pra você, né? Você jogou, poderia ter jogado o Flamengo hoje no mato, mas de uma maneira que ia ficar marcado pra história. É agressão. Num jogo de pressão como esse, num jogo onde você sabe que a arbitragem vai ter que controlar o jogo, você deu um vacilo danado. Sabe o que você tem que fazer agora, Plata? Pegar o bicho da classificação, o prêmio da classificação, e entregar para os seus companheiros para eles dividirem. Ou, se você quiser, entrega para o Rossi. Fez uma grande partida, o Eric Pulgar, é verdade. Mas o Rossi fez pelo menos 2 grandes defesas. Uma no primeiro tempo e uma no finalzinho, que a bola desvia no Emerson Royal e ele faz uma defesaça. Linda festa do torcedor do Racing. Espetacular, maravilhosa. Mas não adiantou para nada, né? Não adiantou para nada. O time realmente não tem ideia nenhuma. Pobre, um time pobre. O que faz o Racing o jogo inteiro? Estirão e bola dentro da área. Mais nada. Não consegue ter uma aproximação. Teve um chute de fora da área. O Flamengo não era para ter sofrido como sofreu no final do jogo. Só sofreu porque faltou inteligência
ao Plata. O Flamengo está na decisão e eu sei, torcedores de Botafogo, de Vasco, de Fluminense, torcedores do São Paulo, torcedores do Santos, do Grêmio, dos outros campeões da Libertadores da América, vai ser duro. Mas teremos um brasileiro tetracampeão da América. Ou Flamengo ou Palmeiras. Amanhã o Palmeiras ainda tem que passar pela LDU, mas se o Palmeiras conseguir reverter o placar que a LDU fez no primeiro jogo, que foi 3-0 a seu favor, aí a gente tem 2 brasileiros e aí é certeza realmente de um tetra. E aí Palmeiras ou Flamengo, os 2 já são tri, e aí a certeza seria de um tetra. Ô, Beckler, a gente falava durante a semana sobre um Flamengo ter que entender o que o jogo pedia. É um Flamengo que tem um DNA muito claro, uma forma de jogar muito clara, mas que esse jogo especificamente poderia trazer outros contextos, outras necessidades para o Flamengo se adaptar, saber jogar esse jogo. E acho que tudo que o jogo pediu, o Flamengo conseguiu ir se adaptando para chegar a esse empate e essa classificação, né? Boa noite. Boa noite, meu povo. Se o que o Racing ia fazer era cruzar a bola na área, o Flamengo foi muito bem. O Racing no segundo tempo, vira uma outra coisa, quase que futebol, né? Porque o Flamengo com um jogador a menos só se defende, acho que se defende bem dentro da área e mal fora da área, mas também não acho que tinha muito o que fazer. Enche a área de jogadores e vai muito bem. Dos 24 cruzamentos do Racing no segundo tempo, só 5 acertam alguém de azul e branco dentro da grande área. O Léo Pereira ganhou 6 de 7 duelos no alto, o Léo Ortiz 5 de 4, 4 de 5 e o Alexandro também 4 de 5. Defesa do Flamengo, o núcleo forte da defesa do Flamengo teve muito bem em evitar isso. O jogo em si, eu acho que o primeiro tempo faltou o Flamengo ter mais ritmo. Optou hoje por marcar um pouco mais atrás. Eu acho porque se marca muito à frente, dá muito espaço para o chutão, para o Adriano Martins virar um lançamento. Mas eu acho que teve pouca continuidade os ataques do Flamengo nos momentos que ele conseguiu ter posse de bola no primeiro tempo. E o segundo tempo já estava esquisito desde o início. O Flamengo já não tinha as boas posses de bolas que tinha no campo de ataque no segundo tempo, não tinha. Mas o torcedor do Flamengo tá nem aí. Nem aí. O que foi o jogo, se sofreu mais, se sofreu menos, porque a final é daqui a um mês. Um jogo completamente diferente. Você tem tempo de preparar esse jogo completamente diferente. Você não terá, independentemente de quem chegue, um time com a característica que tem o Racing. Então você não vai sofrer de novo desse mal do Racing. Mas se o que o jogo pedia era defender bem a área, afastar, que não deixar a água entrar, o Flamengo conseguiu fazer isso bem. E aí acho que o Beckler citou alguns números dos defensores do Flamengo, e acho que de fato foram muito bem hoje, né? E aí não diria nem que é uma novidade na temporada, porque são defensores que têm ido muito bem e que têm dado uma tranquilidade, assim, pro Felipe Luiz, na escolha que fizer, né, dos 3, e hoje, em algum momento, os 3 estiveram em campo, muito seguros, assim, num geral. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz é um time que leva poucos gols, sempre. O Felipe Luiz, se eu não me engano, antes desse jogo tinha uma média de 0,58, que se você arredondar para baixo, é um gol a cada 2 jogos sofrido, né? Então, não levou gol nenhum desses 2 jogos, não levou gol do Inter no mata-mata, foi levar gol do Estudiantes. Enfim, então acho que esse é um ponto. E mais uma vez, bater aqui na tecla da questão da competitividade, né? Hoje era um cenário em que o Flamengo... Saúde. Hoje era um cenário em que o Flamengo não esteve confortável na maior parte do tempo e competiu muito bem, né? Acho que o primeiro tempo do Flamengo, ele tem ali algumas escapadas e tem alguns controles e tem algumas posses de bola mais longas que eram muito próximos do que o Flamengo queria. Acho que ali ele teve chance para finalizar. Tem o lance do Arrascaeta que ele cruza, se é o Pedro, que é um pouco maior que o Plata, faria o gol no carrinho. Depois tem uma outra batida do Carrascal da frente da área. Então, assim, o Flamengo ainda teve ali alguns momentos bons e sofreu muito pouco. No segundo tempo, já estava o jogo do Racing muito próximo da área do Flamengo, ainda no 11 contra 11, e acho que a perda do Plata tira do Flamengo um jogador que estava correndo e marcando muito, né? Quando a gente fala da defesa, né? Todo mundo ali foi bem. O Alexandre fez um grande jogo, os 2 zagueiros, o Léo Ortiz claramente não estava 100%. O Pulgar fez um grande jogo nos duelos por baixo, nos duelos pelo alto. Mas Plata e Carrascal marcaram muito também. Carrascal jogou muita bola, marcaram muito. O Plata voltou marcando, o Plata roubou 2 bolas na intermediária defensiva no primeiro tempo. Então, assim, a expulsão dele é duplamente prejudicial, porque ainda bem que o Bruno Henrique entrou muito bem, né? Bruno Henrique amarelou 2 jogadores do Racing, deu uma aliviada ali. Eu critiquei muito a
a entrada do Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, e hoje o Bruno Henrique entrou muito bem. Foi mais uma partida de um Flamengo que mostrou que pode competir, um Flamengo que mostrou que pode jogar feio, entre aspas, né? É aquele jogar feio. Jogar o que o jogo pede. Ele sabe aquela métrica lá de final não se joga, final se ganha. O Flamengo mostrou que ele pode não jogar dentro do que o jogo pede se quiser. Eu só discordo um pouquinho com relação ao primeiro tempo. Para mim, o primeiro tempo do Flamengo é melhor do que o Racing. Eu também acho que é melhor. O primeiro tempo do Flamengo... Não, mas não concordo, não discorda não. Acho que é isso mesmo. Que de repente, ali, para mim, o Flamengo cria pelo menos 3 grandes oportunidades. O Flamengo tem um lance com a Arrascaeta, que ele chuta, o goleiro verdade, defende com o rosto. Rebate, né? Não bate Tem uma bola cruzada que o Plata tenta fazer, não consegue. É o Varela que chega na segunda trave, bate o goleiro pega. Também. E tem 2 chutes do Luiz Araújo que passam muito perto. Então, o primeiro tempo, para mim, o Flamengo foi melhor do que o Racing. Por aquilo que o Flamengo tinha que fazer no jogo, propor o jogo. Só que aí, o Plata não pode fazer o que ele fez, gente. O Plata não pode agredir o adversário. Ele puxou o meu cabelo. Fica no chão. Fica caído. O Flamengo não ia sofrer o que sofreu. Porque aí vira o jogo. Por mais que o Racing seja um time mequetrefe, porque esse time do Racing é um time Racing é mequetrefe, é um time horroroso, né? Horroroso. É um time que não tem jogada nenhuma. Hoje vive tentando empurrar o adversário para trás. E aí, no segundo tempo, o Rossi faz pelo menos 3 grandes defesas. Uma na cabeçada, uma no escanteio que a bola desvia no Emerson Royal, já no finalzinho, e tem um chute de fora da área. Então, hoje, a vitória do Flamengo, a classificação passa. Primeiro, pela falta de inteligência do Plata. E segundo, pelo Rossi, que não é um goleiro confiável, na minha opinião. Já não virou confiável? Não é possível. Contra o Estudiantes, ele falhou. E depois decidiu nos pênaltis. Mas eu não acho um goleiro confiável. Eu acho ele um bom goleiro, mas não acho um goleiro confiável. Gostaria de ter no meu time? Não sei. Mas ele pegou muito hoje. E tem, certo. E tem um ponto que o Plata já está suspenso para a final do dia 29. Né? E tem que ver, deve voltar, então, tem que ver a proteção lá que o Flamengo vai comprar, que vai contratar. Mas daqui um mês tem que jogar. Eu acho que o Pedro já Vitor, pelo amor de Deus, Vitor. Olha... Tem que dar um jeito. Sim, acho que sim.